Sacrifício e esforço é a coisa mais superestimada entre as pessoas que querem atingir alta performance para conseguir ter ótimos resultados, serem produtivas, chegar no final do dia, olhar para trás e ver que conseguiram cumprir tudo aquilo que elas se propuseram? Gente, seguinte, a gente precisa falar sobre esse negócio de se esforçar e de sacrifício. Eu sei que o que mais existem por aí são as frases falando de que se você quer alcançar determinado resultado, você vai sofrer no meio do caminho. E você tem que estar disposto a fazer sacrifícios, a fazer esforços que até então você nunca fez. Até eu defendo que os resultados que você não tem moram nas ações que você nunca tomou. Mas é o seguinte, eu não tô dizendo que esforço não é necessário e que sacrifício não vão ter que acontecer no meio do caminho. O que eu tô falando é que as pessoas acabam superestimando, levando mais em conta do que deveriam, sem parar para pensar e refletir um pouquinho mais aonde entra um sacrifício e aonde entra o esforço. Porque assim, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Embora no começo da sua jornada possa fazer sentido você ficar até de madrugada trabalhando, estudando, sendo você uma pessoa que até então às vezes nunca trabalhou e se dedicou aos estudos, você vai ver algum resultado. Só que numa marcha rumo ao sucesso, no longo prazo, isso não é nem um pouco sustentável. Você pode até dar um tiro, sabe, daquela corridona, 14 km por hora, beleza, mas até quando você aguenta nesse ritmo? Não aguenta. Mas ó, mais importante do que isso, tá? Deixa eu me apresentar um pouquinho. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana Carolina, esse aqui é meu canal. E se você é uma pessoa que gosta de alta performance, deseja alcançar a independência financeira, você tá no canal certo. Eu preciso muito conversar com vocês sobre esse tema, porque eu comecei a fazer algo que duplicou os meus resultados. Eu diria que triplicou os meus resultados de forma prática mesmo, com a metade dos esforços. E eu quero te mostrar que isso não é coisa de preguiçoso, muito pelo contrário, é coisa de gente inteligente. Faz uns 8 anos pelo menos que eu sou apaixonado por esse assunto de desenvolvimento pessoal, de produtividade, que eu desejo incansavelmente alcançar os resultados, atingir as minhas metas. E nesse meio do caminho, eu vou falar pra você que eu já fiz muita coisa errada, muita coisa mesmo. Mas a maior de todas, com toda certeza absoluta, foi ter acreditado de que se eu não chegasse no final do dia exausta, aquele dia tinha sido em vão. Eu tinha a crença de que se eu não estivesse cansada fisicamente, é porque eu não tinha me esforçado o suficiente. E por não ter me esforçado o suficiente, eu não tinha feito tudo o que poderia ter feito. Isso significava que eu não merecia os resultados que eu estava em busca. Olha só que loucura, isso já aconteceu com você? Ou talvez esteja acontecendo nesse exato momento, de você achar que se você está descansando em algum momento, chegou no fim do dia, vai ver um filmezinho, vai ler um pouco e sente que, poxa, eu poderia estar fazendo mais e por não estar fazendo mais eu não mereço esse resultado, você caiu no vídeo certo. Então, inclusive, já vai deixando o seu like aqui. Porque é o seguinte, quando a gente tem essa crença de esforço, a gente, cada dia que passa, vai dando um pouco mais de si, só que não num nível saudável. A gente vai se esgotando, abdicando de alimentação, abdicando de tempo de qualidade com quem você ama, horas de sono, adeus. Só que no longo prazo eu quero que você compreenda que isso não é sustentável. E muitos por aí falam sobre a produtividade tóxica. E eu preciso defender-o porque eu não acredito na produtividade tóxica. Porque se ela está sendo tóxica, se você está precisando abrir mão de horas de sono, abrir mão do tempo com a família, abrir mão da sua saúde mental e sua saúde física, isso significa que você não está fazendo algo que é produtivo. A tua produtividade, na realidade, está escorrendo pelos seus dedos. Porque uma pessoa que não está bem alimentada, por exemplo, ela não consegue dar conta da carga cognitiva que um estudo exige. Uma pessoa que está exausta de cansado, existem inúmeras pesquisas que mostram que ela não tem uma capacidade de discernimento aguçada. Ou seja, se você está nervoso com uma situação, se você está estressado, com fome, com sono,
Você não vai conseguir tomar decisões com o mesmo nível de intencionalidade que você tomaria se você estivesse bem. Não é à toa que em países onde as pessoas não têm acesso a recursos e elas literalmente só estão gastando tempo para pensar como sobreviver, elas não conseguem se desenvolver. Crianças que estão em lares onde a família é muito conturbada, essas crianças não têm o mesmo desenvolvimento do que outras crianças que estão em lares estáveis. Eu estaria sendo uma cretina se eu viesse nesse vídeo aqui pra você e falasse que não, vai lá se esforçar um monte que você vai ter o resultado que você sonha. Quando eu era mais nova, eu até acreditava nisso, mas eu evoluí, eu aprendi mais, eu consegui me tornar uma pessoa com mais consciência das coisas. E hoje em dia eu não abro mão da minha alimentação, de exercícios físicos, eu não abro mão de uma boa noite de sono. Por quê? Porque eu sei que não adianta. Se eu virar a noite trabalhando, no dia seguinte eu não vou conseguir fazer o que precisa ser feito com a mesma capacidade, com o mesmo desenvolvimento, com a mesma performance. Então, adianta eu virar uma noite me matando de trabalhar, me matando de estudar e o outro dia acabar indo por água abaixo? E é justamente por causa disso que eu defendo que o básico precisa ser feito antes de qualquer coisa. Tem inúmeras pessoas que vão atrás de pílulas para se concentrarem melhor, cafeína. O que eu preciso fazer? Qual é o melhor método de estudos? Sendo que elas não cumprem o básico para dobrar os resultados e ter menos esforços. Quantos de vocês que estão me assistindo nesse exato momento ainda estão carregando essa crença de que se eu não estou exausto é porque eu não fiz tudo que eu poderia fazer? Essa conta não fecha, eu preciso te libertar dessas amarras antes que seja tarde demais, porque no meu caso quase foi tarde demais. No período do ano de 2019 até o ano de 2022, ali mais ou menos por agosto, eu vivi intensamente essa mentira na minha vida, aonde por algum motivo eu profundamente acreditava que se eu não estivesse sofrendo, eu não mereceria usufruir dos resultados que eu tanto queria, eu não mereceria alcançar os meus sonhos. Eu achava que eu tinha que estar exausta, cansada, porque aí eu teria feito o meu melhor. E eu não sei em qual momento isso entrou na minha vida, mas entrou. E se eu não tivesse, num insight, num piscar de olhos, me atentado de que, opa, isso tá errado, talvez eu nem estaria mais aqui gravando esse vídeo. Porque em várias vezes eu pensei em desistir. Eu olhava e eu não via mais sentido nas coisas, eu não via mais sentido no meu trabalho, mesmo fazendo milhões de reais. Quem me acompanha sabe que quando eu falo milhões, é literalmente milhões de reais. Eu não via mais sentido nenhum em nada, porque parecia que eu vivia pela exaustão, pelo sofrimento. O sofrimento tinha que estar como um bichinho aqui, ó, um pet de estimação comigo. Caso contrário, significava que eu estava sendo preguiçosa. E não é como se, opa, eu sei que eu estou defendendo algo errado, estou fazendo isso com consciência. Não, quando a gente tem uma crença, ela vai comendo a gente de uma forma e se apossando de nós e dos nossos pensamentos que nós não percebemos. Por mais que todas as pessoas ao nosso redor falem, está errado, não é assim, no fundo, a gente não acredita nessas pessoas. Pensa em alguém num relacionamento abusivo. Todos ao redor conseguem enxergar que aquilo tá errado, mas pra você aquilo por algum motivo está certo. Mas se você caiu nesse vídeo, caraca, eu me arrepio em falar isso, eu sou a responsável de compartilhar e de passar essa mensagem pra frente. O esforço, ele precisa ser inteligente e intencional, muito mais do que sofrido. Não é sobre trabalhar até a exaustão, porque se você chega na exaustão, você já está limitando o teu progresso do próximo dia. Se você precisou chegar no nível onde você ficou doente de tanto trabalhar, isso já vai refletir e afetar todos os seus próximos passos, todas as suas próximas atividades. Então, se chegou no nível de exaustão, já está errado. Se livre dessa crença antes que ela tome posse de você e você pare de ver o mundo colorido. Porque eu parei de ver o mundo colorido. Pra mim, tudo era sem graça. Eu via outras pessoas rindo
E eu não entendi o porquê elas riem. Eu achava uma perca de tempo. Talvez muitas pessoas me julguem, falando, nossa, mas eu não acredito que você... Mas desculpa, eu tive que abrir os meus olhos. E que bom que eu abri. Ou você preferiria que eu ainda estivesse no erro? Porque todos nós aqui estamos em uma jornada de evolução, de progresso, de nos tornarmos seres humanos melhores. E eu tenho me tornado dia após dia. E a minha função aqui é poder passar para vocês situações que me trouxeram luz. E este exato vídeo é uma delas. Eu descobri que eu não precisava sofrer. É óbvio que em alguns momentos dessa minha jornada eu passei por circunstâncias em que exigiu de mim uma tarefa árdua, exigiu de mim sacrifício, exigiu de mim superar os meus limites. Só que são momentos pontuais, não é um dia a dia de sofrimento. É isso que eu preciso que você compreenda. Porque tudo começa muito mascarado. Opa, não, é um sacrifício ali de vez em quando. Aí quando você vê, você se sente culpado de não estar se sacrificando a cada segundo. Eu sei que parece ser muito bonito na teoria, se levar ao limite. Só que você nunca vai conseguir atingir esses limites se você não descansar. Os períodos de descanso que eu falo não são necessariamente estar jogado no sofá, mexendo no celular. Bem pelo contrário, é você estar em equilíbrio, é você estar de bem com você mesmo. Mas enfim, dando toda essa introdução, acredite ou não, tudo isso só foi introdução para esse vídeo. Lembra que eu falei que no final do vídeo eu ia compartilhar com vocês o que foi que me trouxe esse estalar de dedos de opa, dá para fazer as coisas de uma maneira melhor, ter mais resultados inclusive, porque eu estarei menos exausta, com muito menos esforço. Então eu vou conseguir produzir com mais qualidade. E produzir com mais qualidade vai otimizar os meus resultados. Como eu já falei para vocês, existe um negócio chamado o princípio de Pareto. Tem pessoas que chamam de a lei de Pareto, lei do 80-20, 70-30, tanto faz. Mas o que essa lei defende? Ela defende que 80% dos seus resultados moram em 20% dos seus esforços. Vamos tirar da abstração e trazer isso um pouquinho para a prática? De todas as roupas que estão no seu guarda-roupa, aquelas que você de fato usa no dia a dia, é apenas 20%. De todos os alimentos da sua despensa, os que você come no dia a dia, são apenas 20%. Todas as músicas que ocupam um espaço no seu celular, eu tenho certeza absoluta que você põe no repeat e acaba ficando um ciclo das mesmas 20% músicas de sempre. Esse princípio mostra que muitas das atividades e muitos dos esforços que a gente aloca são, no final das contas, desnecessários e não implicam o quanto a gente acha que eles implicam nos nossos resultados. Por exemplo, se você tem um livro de 100 páginas e você precisa estudar para uma prova, eu tenho certeza absoluta que o conteúdo dessa prova vai estar em apenas 20 páginas desse livro. Mas então por que não adianta você, a partir de agora, só fazer 20% dos esforços? Que foi que me fez virar a chave e profundamente aplicar na minha rotina ele. Eu sempre achava, tá, mas como que eu vou saber quais são os 20% das coisas que eu preciso fazer? Porque no final das contas, quando eu tô salvando uma música, eu não sei se eu vou voltar a escutar ela o tempo todo. Quando eu vou no mercado, eu não saio de lá sabendo exatamente qual comida que vai estar entre as 20% das comidas que eu mais consumo. Não é sobre isso. Lembra que eu falei dos livros de 100 páginas, que na verdade em apenas 20 páginas que o conteúdo importante está? É porque a gente só descobre quais são essas 20 páginas depois que a gente termina o livro. Ou seja, se você é uma pessoa que tem preguiça, o princípio de Pareto não vai dar certo para você. Você precisa também ter constância. Porque se eu leio esse livro de 100 páginas, eu vou me atentar quais de todas essas informações são realmente relevantes. Vou selecioná-las, seja por post-it, seja por marca-páginas, e no momento de revisão de conteúdo, aí que entra a tal da lei de Pareto.
eu não vou ter que ler de novo as 100 páginas. Eu vou ler somente esses trechos que eu marquei que eram mais importantes. Falando de guarda-roupa, não é no momento que eu compro a roupa que eu vou descobrir se ela faz parte dos 20% do meu guarda-roupa. Não. Durante o ano, eu vou percebendo quais são as peças que eu mais usei. Eu vou analisando padrões. E esses padrões devem guiar as minhas próximas compras. Se eu percebo que eu comprei uma calça amarela e usei ela 2 vezes, olha, eu deveria pensar mais na próxima vez que eu for comprar uma calça amarela. E até do exemplo que eu dei da despensa. Depois de 2 meses morando sozinha, eu percebi que não valia a pena eu comprar todas as coisas que eu comprei no primeiro mês que eu tava morando sozinha no mercado. Eu notei que no final das contas eu precisava repor a minha banana, a minha aveia e os meus ovos. O resto ficava ali quietinho, que eu usava só de vez em quando. Então essa lei de Pareto, ela só funciona para quem analisa as atividades que pratica. É o momento de você pegar a sua agenda, pegar o seu planner, pegar o seu Google Calendário, tanto faz, e analisar de todas essas tarefas que todo dia você faz, quais delas têm sido realmente determinantes para você alcançar o resultado que você deseja? Qual delas você está vendo progresso? E você precisa jogar o lixo fora, descartar aquilo que você percebe que não implica num grande resultado. E é assim que você vai conseguindo progredir. Você vai tirando aquelas tarefas que só são sucata e ocupam o seu pensamento, ocupam a sua energia, e vai ficando um tempo livre, o tempo que antes você se ocupava em realizar essas tarefas, que não são tão importantes. E é nesse tempo livre que você vai conseguir descansar, que você vai conseguir arejar a tua mente. Ao invés de estar lá muitas vezes lendo um livro que você viu tal influenciador indicar, você deveria refletir: será que esse livro ele vai implicar nos meus resultados? Será que eu estou aplicando o que eu estudo nesse livro? Porque cá entre nós, se você não está aplicando o que você estuda naquele livro, por que você está lendo aquele livro? Se você desce para a academia e faz o exercício de qualquer forma, por que você sequer está descendo para a academia? E é isso que eu preciso defender por aqui. Pensa quantas horas você já não gastou no Instagram, rolando o feed de alguém, achando que não, esse assunto eu vou aprender, e você nunca aprendeu aquilo na tua vida. Vai nos teus salvos. Eu duvido que você colocou em prática todos os conteúdos que você deixou salvo lá. É por isso que você precisa ter uma tomada de consciência sobre as suas atitudes e comece a perceber: isso que eu estou fazendo é importante, é determinante, ou só é sucata na minha rotina, que está drenando de mim energia, que está drenando de mim tempo? E conforme você vai adquirindo esse hábito, agindo de acordo com ele, não vai ser do dia para a noite que você vai colher os resultados disso, mas no longo prazo. Foi mais ou menos no começo desse ano que eu comecei a ativamente a aplicar este princípio na minha vida. Já estamos em setembro e só agora eu consigo perceber as mudanças. Tá vendo? É por isso que eu falei que esse princípio e viver uma vida tendo triplo de resultado com o mínimo de esforço não é para pessoas preguiçosas. Muito pelo contrário, são para pessoas inteligentes. Então, se você quer se tornar alguém inteligente, eu convido a você não só a se desgarrar da crença de que você precisa estar exausto no final do dia, mas também como daí sim se agarrar à ideia de que o seu tempo e a sua energia, como recursos limitados, devem ser alocados nas atividades certas. Mas para descobrir se essas atividades são certas ou não, aí sim, vai precisar de um esforço ali cognitivo, de muita observação, de uma análise, de uma reflexão. E talvez nessa altura do campeonato já tenha pulado na sua mente a ideia de que para conseguir tirar proveito genuíno das atividades, não gastar o seu tempo à toa, você necessita desenvolver foco. Porque eu sei o quão difícil é falar não para as distrações do dia a dia. Mas não se preocupa, que para resolver esse problema também tem vídeo aqui no canal. Ele vai aparecer na tela em algum lugar. Então eu nem vou me despedir aqui de você. Eu só peço que você deixe o seu like, me siga no Instagram para mais conteúdos que eu compartilho todos os dias a minha rotina por lá e te vejo nesse vídeo de foco aqui. Um abraço e até mais.